Quem está aqui com expectativas? Uou! Quem aqui ama a palavra do Senhor? Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó. Vamos iniciar nessa noite uma série de mensagens sobre o sentido da espiritualidade cristã. Se tem caneta aí, anota tudo. E hoje eu vou falar, nós vamos refletir um pouco sobre a jornada e a vida de Jó. Deus assim, falou demais comigo na preparação. Hoje nem saí de casa, só por conta. Desde ontem, na verdade. E o tema da nossa ministração nessa noite é Jó, paradigma da espiritualidade cristã. Depois no meio da ministração a gente vai ter algumas frases aqui para a gente compartilhar. Então nossa reflexão será baseada na vida dele. E a história de Jó, ela é sempre explorada. Na maioria das vezes que a gente pega ou escuta alguém ministrar, ou expor, refletir acerca da vida de Jó, a gente sempre enaltece e frisa bastante a parte do sofrimento dele, que é muito conhecido. Já fala de Jó, a gente já lembra de tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que aconteceu, Mas o livro de Jó, ele é muito mais abrangente. Ele fala assim do sofrimento, ele fala assim do problema do mal, mas também ele fala da relação do homem com Deus em meio ao sofrimento. E é sobre essa relação do homem com Deus em meio às dificuldades é que nós vamos refletir e passear nessa noite nesse texto, E aí eu quero iniciar fazendo duas perguntas para você. Como é que você tem construído o seu relacionamento com Deus? Como você tem construído a sua relação com o Pai? E a segunda pergunta é: com que base você estabelece o seu encontro com Ele? Com que base estabelecemos o nosso encontro com Deus? Então, para iniciar, você fica com essas duas perguntas aí, não precisa responder para mim e guarda aí. Jó, ele é apresentado como um paradigma da espiritualidade cristã, porque ele mostra para nós nesse texto o quão frágeis nós somos, e quão frágeis são os nossos pensamentos e a nossa teologia. Por quê? Por que você está falando muito que os nossos pensamentos e a nossa teologia são frágeis? Porque nem sempre os meus e os seus pensamentos acerca da vida e do sofrimento, dos males que nós passamos, respondem totalmente às nossas dúvidas do motivo pelo qual nós estamos passando por aquele sofrimento. Você concorda comigo? Nem todos os sofrimentos, os perrengues, as adversidades que eu e vocês nós passamos, nós conseguimos entender ou conseguimos responder. E esse texto e essa história nos mostra o quão frágeis nós somos. Que no decorrer desse livro, nós vamos ver que Jó não conseguiu entender o porquê que ele estava passando por tudo aquilo. Vai comigo em Jó capítulo 1, no versículo 8, começa pra gente. Eu vou tentar correr porque tem muita coisa. Nós temos só pouco tempo. Jó capítulo 1, versículo 8, vai começar para nós dizendo assim: Então o Senhor perguntou: Você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Começamos com Deus apresentando Jó. Deixa a Bíblia aberta que a gente vai passar nesse texto. Ele era um homem íntegro. Deus chama Jó de meu servo. Ele era um cara que não compactuava com o mal. Deus apresenta esse cara como um homem íntegro, honesto, um crente, um cristão que vive corretamente, beleza? Essa é a primeira apresentação. Então, e o fato
de Deus falar dessa forma de Jó chamou a atenção de Satanás. E aí no versículo 9, Satanás vai e responde o que Deus falou. É verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Aí isso chama a atenção de Satanás, por quê? Jó era um homem honesto, era um homem íntegro, mas ele era, o que Satanás está querendo dizer com isso? Mas ele era um homem rico, ele tinha sua família. Para ele tem bons motivos para ser um cara honesto, para ser um cara que agradece a Deus, para ser um cara que vive de bem com a vida, para ser um cara que realmente o Senhor possa olhar para ele e dizer, não, esse é o cara. Está comigo aqui? Amém. Aí Satanás chama a atenção dele, fala, olha, Jesus não. Esse cara tem bons motivos para poder ser desse jeito. Aí Satanás pega e lança uma dúvida. Será que as motivações de Jó, por ser desse jeito, são as motivações corretas? A dúvida que Satanás teve nesse momento é: pode o homem adorar e servir a Deus por nada, sem interesse algum, simplesmente porque Deus é Deus? Ele tinha bons motivos para ser daquele jeito, não lhe faltava nada. Será que se tirasse tudo dele, ele iria permanecer com esse perfil de meu servo, de honesto, cara que não pratica o mal? Só que isso vai muito além, porque o questionamento de Satanás era para entender, para saber se existia no mundo algum ser humano que se relacione com Deus sem interesse algum. Será que eu e você nos relacionamos com Deus simplesmente porque Ele é Deus? Ou sempre vai ter um interesse lá no coração, lá no fundo? Será que vai ter algum tipo de interesse? O que aconteceria com Jó se ele perdesse sua riqueza, a sua honra? Será que ele continuaria temendo a Deus? Satanás pensa que não. E é esse o cerne da questão dessa noite. Nós vamos falar, eu quero falar sobre o sentido da espiritualidade cristã, para que a gente venha falar do profundo do nosso coração. O que há escondido dentro do meu e do seu coração, para vivermos uma espiritualidade emocionalmente saudável? Porque uma espiritualidade emocionalmente saudável é adorar e servir ao Senhor sem pedir nada em troca. E para provar isso, Satanás faz um desafio. Versículo 10. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico, estende a tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Aí começa a aposta. Ele quer ver se é possível o homem buscar e adorar a Deus sem nenhuma expectativa ou motivação de querer algo em troca. Então, Jó vai e perde tudo. Ele recebe a notícia da morte dos seus filhos e da perda das suas propriedades. Vai comigo no versículo 21. E mesmo perdendo os seus filhos, as suas propriedades, tudo que ele tinha, Jó continua mostrando seu amor para com Deus e demonstra seu temor a Deus no versículo 21. Ele vai dizer assim: saí nu do ventre da minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Começou a aposta. Ponto para Deus. Perdeu os filhos. Quem é pai aqui, pensa bem. Imagina se você perde seus filhos, os seus bens, a sua resposta, você vai continuar desse jeito? E dizer assim, eu vim sem filho para esse mundo, e vou voltar sem filho para esse mundo. Não.
E o segundo encontro de Deus e Satanás, ele atesta mais uma vez a integridade de Jó. Capítulo 2, versículo 3. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, é homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal, e não perdeu a sua integridade, apesar de você ter me instigado a prejudicá-lo sem motivo. Só que Satanás insiste e desafia Deus mais uma vez. Verso 4. Satanás vai e responde: pele por pele, o homem dará tudo o que tem para salvar a sua própria vida. Estende a tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Para Satanás não era suficiente Jó perdeu seus filhos e todas as suas propriedades. Aí ele pega e diz assim: vamos pegar algo que é mais importante do que os filhos dele e as propriedades dele, a própria vida, a saúde dele. Vamos lá, vamos mexer na saúde dele para ver se ele vai continuar sendo esse homem íntegro e temente ao Senhor, sem motivação errada. Jó fica doente, você sabe. O corpo de Jó é tomado de feridas, dos pés à cabeça. Não sobrou nada. Ele não tinha os seus bens, não tinha nada. Não tinha família. E diante de tudo isso, Jó se cala. Fica quieto. Então é isso. Os primeiros capítulos do livro de Jó falam sobre isso. A aposta ela foi feita, né? Deus colocou todas as cartas na mesa e apostou: Jó é um homem íntegro. E Satanás querendo descobrir se existe algum homem na face da terra que se relaciona com Deus sem interesse algum. Eu quero que você comece a pensar no seu coração. Vai abrindo seu coração enquanto eu vou falando, para saber realmente quais são as motivações que tem dentro de você e que te faz orar e vir aqui todos os domingos. É sobre isso que a gente precisa refletir nessa noite. Só que uma coisa muito interessante, queridos, é que Jó é inocente. Quando um pai, você que é pai e mãe aqui vai saber, vai saber melhor que eu aqui sobre isso. Quando você vai bater no seu filho, ou repreender o seu filho, você vai e fala para ele por que ele está apanhando. Certo? Correto era, né? Mesmo se for um castigo, que talvez aquela criança não fez nada, mas aí o pai vai lá e bate mesmo assim: já apanhei tanto por não ter feito nada. Eu apanhei muito mesmo. E eu lembro que eu não tinha feito nada, gente. Eu era um santo. E a criança apanha sabendo o motivo. Só que Jó, cara, o próprio Deus falou, está falando que ele era um homem íntegro. E por que ele estava passando por tudo isso? Sem nenhum aviso prévio, sem nada. Antigamente, nós vamos ver nessa frente, aquelas pessoas, elas achavam que só vinha calamidades e vinham problemas para a vida delas por causa de pecado. E às vezes até hoje, a gente vê algumas pessoas que acham assim: eu estou passando por tribulações, tempestades na minha vida, tem que olhar para trás e saber que tipo de pecado eu cometi para Deus estar me castigando. Só que não tinha nada. Não estou aqui dizendo que Jó não era pecador. Natureza pecaminosa ele tinha, só que não tinha motivos. E é aqui que nós encontramos a chave para compreender o significado da espiritualidade cristã. O relacionamento entre o homem e Deus está no centro desse drama de Jó. E no meio desse sofrimento, Jó se depara com uma realidade, que é a realidade do seu coração e dos seus afetos. A Bíblia vai contar que ele estava com o seu corpo todo machucado, e ele pegava telhas para se coçar. E era o tempo que ele ficava em silêncio. E esse tempo em silêncio, quando ele perdeu tudo, é o momento que ele começa a analisar o coração dele e os seus afetos. Isso acontece comigo e com você. Quando a gente está passando por tribulações e tempestade, a gente se retira, a gente começa a analisar, é nesse momento de solidão, é nesse momento de solitude,
que nós paramos para analisar a nossa vida e o que realmente tem dentro do nosso coração. O sofrimento gerou um esvaziamento tanto de si, porque todas as coisas que ele tinha, bens, família, saúde, simbolizava para ele que Deus estava com ele e que aquilo ali eram as bênçãos de Deus para a vida dele. Só que ele perdeu tudo. Todas aquelas coisas que simbolizavam isso, porque às vezes nós achamos que o sinal de que o Senhor está nos abençoando, o sinal de que a presença do Senhor está conosco, é quando temos bênçãos materiais, é quando temos tudo do bom e do melhor. Só que quando a gente perde isso, as coisas começam a perder sentido. A gente acha que Deus nos abandonou. A gente acha que o Espírito Santo saiu. E é aquele entra e sai do Espírito Santo dentro de nós que a gente acha que acontece. Mas é nesse vazio, nesse momento de vazio, que descobrimos a verdade oculta do nosso coração e as motivações que está dentro do nosso coração. E aí a gente vai ver se aquela desconfiança de Satanás era verdadeira ou não. Será que nesse tempo em que ele perdeu tudo, ele está totalmente vazio, doente, sem ninguém, abandonado, será que a motivação dele em servir ao Senhor e adorar ao Senhor é a motivação correta? Ele busca ao Senhor e adora ao Senhor simplesmente porque Deus é Deus ou porque precisa de algo? Coloca a primeira frase para mim, por favor. Charles, ele escreveu assim, não sei falar sobre o nome dele não. O homem precisa entrar no deserto para receber a graça de Deus. É lá que afastamos tudo aquilo que não é de Deus. A alma necessita penetrar neste silêncio. É na solitude, neste encontro solitário com Deus, que Deus revela-se a si mesmo em nossa alma e que podemos nos entregar inteiramente a Ele. A espiritualidade cristã é uma espiritualidade do coração. O centro da nossa espiritualidade está no coração, no que nós sentimos por nosso Deus. Pedro, quando ele foi chamado para pastorear, Jesus não perguntou para ele qual era o nível de conhecimento que ele tinha e nem o tanto de experiência que ele tinha com Deus. Ele perguntou uma coisa: você me ama? Eu não estou ignorando aqui o conhecimento nem a experiência, mas o amor de Deus, o amor que nós temos e sentimos por Deus, é o que faz, é o que gera o conhecimento e a experiência. A espiritualidade cristã tem a ver com o seu coração, com o que está aí dentro, nesse profundo, nesse quarto escuro da sua vida. Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, é o cumprimento de todo o conhecimento e de toda a experiência com Deus. Você está aqui comigo, gente? Amém. É esse amor que nasce no coração que determina os segredos dessa espiritualidade. Era o amor de Jó que estava em jogo. Era o que Jó sentia por Deus que estava em jogo nesse texto. Satanás não tinha dúvida alguma quanto ao conhecimento que Jó tinha sobre Deus, nem quanto às suas experiências, mas ele duvidava do amor. Sabe por quê? Porque é possível eu e você termos conhecimento de quem Deus é e termos experiências cristãs, mas não termos um relacionamento íntimo e sincero com Ele, que produza esse amor por Ele. É possível você viver anos na igreja, tendo um conhecimento, uma teologia, tendo talvez experiências, mas amando a Deus pelo que Ele pode oferecer e não simplesmente porque Ele é Deus. É possível. Vamos voltar para o texto.
Jó agora então não fala nada, ele está só, já não tem motivo, né, nenhum para adorar e servir a Deus, e a não ser o seu próprio, né, a não ser o próprio Deus. Então e agora? Versículo 9 do capítulo 2. Sua esposa lhe disse: você ainda tenta manter a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Já não valia mais a pena ser íntegro. Já não valia mais a pena ele manter essa postura dele. Mas a esposa de Jó, ela queria confirmar a suspeita de Satanás, de que o homem não consegue adorar a Deus, servir a Deus sem pedir nada em troca. E ela diz isso: amaldiçoa esse Deus e morre. Lembrei de uma música da Rose Nascimento. Lembra, gente? Aquela música gigante. E aí muitas pessoas pegam e criticam a reação dessa mulher. Mas sabe por que critica? Porque nunca passou por algo semelhante que eles estavam passando. É uma atitude humana. Você perdeu tudo. Não vamos ser hipócritas não, gente. Você perdeu tudo. Você perdeu os filhos. Está tudo doente. Que Deus é esse? Amaldiçoa ele e morra. E a gente quer bancar às vezes de santo e criticar a atitude dessa mulher. Só que essa seria talvez a minha e a sua atitude nesse momento. Quantos cristãos têm abandonado a fé por muito menos? E quantos de nós, às vezes a gente entra em crise existencial e crise espiritual por muito menos? E quantos de nós estamos aqui nesse exato momento questionando a Deus, por que Deus permite isso, por que Deus permite aquilo? Por muito menos. A suspeita de Satanás sobre Jó de se relacionar com Deus por interesse se aplica a nós. Sabe por que se aplica a nós? Porque basta a gente analisar os nossos testemunhos. A maioria dos nossos testemunhos, que a gente fala que Deus nos abençoou, é quando nós falamos: eu ganhei um carro novo. É quando eu adquiri alguma coisa. A maioria dos nossos testemunhos de bênçãos e de que Deus está, sinais de que Deus está nos abençoando, é quando nós ganhamos alguma coisa. Por isso essa suspeita. Será que eu e você, nós conseguimos levantar as nossas mãos e adorar ao Senhor, perdendo algum ente querido? Será que nós conseguimos adorar a Deus simplesmente porque Ele é Deus, passando por tudo isso que esse cara estava passando? É esse ponto. A nossa espiritualidade cristã está totalmente ligada ao seu coração e ao meu coração, querido. Nós não podemos ignorar e entrar ano e sair ano vivendo o cristianismo de qualquer jeito, sem entender que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, independente das circunstâncias. Você pode dizer amém? Amém. Gente, não sei se vai dar tempo, é muita coisa aqui. Entra em cena os amigos de Jó. E aí aqueles amigos que eu falei, eles começaram, vou tentar agilizar. Eles começaram a falar para Jó: começa a buscar Deus e procurar lembrar o que você fez de errado. Começa a procurar o que você pecou, o que você fez, cara, de errado. Começa a procurar, e aí os amigos começam a falar com ele sobre isso. Porque naquela época existia a doutrina da retribuição. Você faz, você paga. Deus abençoa os justos e castiga os ímpios. Vou correr. Versículo 7 do capítulo 4, vai comigo. Eles começam a questionar Jó, para Jó descobrir o que ele tinha feito, e aí ele faz alerta a Jó, no versículo 7 do capítulo 4.
Pense bem, acaso os inocentes morrem? Quando os justos foram destruídos, eles estavam mais interessados em provar a linha teológica deles de que aqui se faz, aqui se paga, do que realmente ajudar Jó nesse momento de angústia. Mas para Jó o problema não era tão simples assim. Não era tão simples assim. Ele era inocente. É o mesmo sofrimento quando a gente vê crianças inocentes sofrendo algum tipo de violência. Tem explicação? Não fizeram nada. Capítulo 6. Jó pede para que seus amigos sejam mais misericordiosos com ele e passem a olhar para a sua dor. Jó ele também acreditava nessa doutrina da retribuição, né? De que você tem que fazer algo para você merecer esse castigo. Então ele precisava provar para Deus que ele era inocente. E aí Jó busca em Deus um juiz para a sua causa. Vá lá para mim a segunda frase. Essa é a segunda não. O que muitas vezes compromete a espiritualidade cristã é a pretensão de restringir todo o mistério de Deus às explicações espiritualizadas ou racionalizadas das nossas experiências cristãs e humanas. Muitos cristãos sentem-se inseguros se não encontram respostas lógicas e bem elaboradas para todas as questões da alma. Isso nos impede de penetrar no mistério de Deus e conhecê-lo no silêncio de nossa insignificância. O sofrimento, a dor, a morte são experiências humanas que não podem ser explicadas simplesmente usando a fórmula da causa e efeito. Ninguém é consolado na dor pela explicação lógica e racional do sofrimento. Ninguém consegue ser consolado no tempo de dor. Você está tentando dar uma explicação lógica. Existe um filme que contou a história de C.S. Lewis, que casou com uma americana que ela tinha câncer. E ela foi e morreu. Aí os amigos dele chegaram até ele e falaram assim: o que eu posso te ajudar? A resposta dele foi simples: não vem virar para mim e falar que foi melhor assim, não. Porque as respostas lógicas que nós temos, de acordo com os nossos pensamentos e teologia, foi melhor assim. A gente tem algumas respostas na ponta da língua para justificar os mistérios e o sofrimento que nós passamos. Mas não podemos e não devemos tentar explicar. Devemos nos aproximar, pegar esse momento de não entender o porquê das coisas acontecem conosco. Nesse momento de solitude, é aí que nós vamos conhecer e nos relacionar de fato com Deus. Nós não sabemos viver sem respostas para os nossos questionamentos e começamos a pensar diversas coisas e a especular diversas coisas. Aí no capítulo 21, Jó contra-argumenta com seus amigos. Se Jó buscasse a Deus confessando seu pecado apenas para receber de volta o que lhe foi tirado, acatando a sugestão de seus amigos, ele daria a vitória para Satanás. Ele estaria buscando a Deus por causa de si mesmo. E esse lance da retribuição, querido, o doutrina da retribuição está enraizado em nós. E aí nós vemos que ele contra-argumenta no capítulo 21, vamos correr. Deixa aberto aí. Estava falando que esse lance da doutrina da retribuição está tão enraizado em nós, porque os nossos apelos, às vezes, em nossas igrejas são assim: dá para você receber, faz para você receber, seja honesto que Deus vai te retribuir. E às vezes desde pequeno é assim: a gente manda o nosso filho fazer alguma coisa, se você fizer, vou te dar isso, se você fizer, vou te dar aquilo. A gente está acostumado. A gente acha que todas as coisas boas que a gente for fazer, Deus vai pegar e vai nos abençoar. Eu quero que você entenda que Deus ele tem prazer em nos abençoar. Só que a minha e a sua motivação não deve ser essa. A gente não deve nem lembrar. Mas a gente tem que adorar simplesmente pelo que Ele é e pelo que Ele fez por mim. E por você. Ele nos salvou. Ele nos deu o direito de vida.
Nós somos capazes de fazer tudo o que normalmente nós fazemos para Deus, mesmo quando Ele não nos recompensa com as bênçãos materiais e espirituais. Nós somos capazes de contribuir com generosidade, mesmo quando nós não recebemos uma recompensa por isso. Já vou terminar, gente. E nós somos capazes de amar a Deus, a servir a Deus, mesmo estando passando por sofrimento. Próxima frase. Que testemunho eu teria para dar sobre Deus, sobre o seu amor, sobre a sua graça, quando não há nada de concreto para contar ou afirmar? Não há nenhum carro novo, nenhuma promoção no trabalho, nenhuma cura, nenhuma revelação, nada. Apenas Deus. Que testemunho você teria para dar para Deus? E Satanás dizia que era possível ter uma experiência cristã, uma certa bagagem teológica, e mesmo assim não ter um encontro real com Cristo. Depois desse tempo de silêncio de Jó, ele decide falar no capítulo 38. Jó já havia debatido com Deus e conformado com o conselho de seus amigos. E aí ele vem no capítulo 39. Eles estão conseguindo entender comigo? Amém. Capítulo 39. Depois dele ter debatido com Deus no capítulo 38, ele continua no capítulo, falando com Deus, debatido com Deus e conformado com o seu conselho. E aí Deus, no capítulo 39, Deus não fala nada sobre o problema de Jó. Só que Deus faz perguntas para ele. Ele começa a falar com Deus e Deus não responde. Perguntas retóricas. Vai comigo aí na próxima frase. Deus procura se revelar a Jó como um Deus cujo agir não obedece a nenhum critério estabelecido pelo homem. Deus é livre e soberano, e as suas ações obedecem às iniciativas gratuitas do seu amor. Não o adoramos pela previsibilidade das suas ações, que retribuem matematicamente o justo e o ímpio. Nós o adoramos porque Ele é Deus e nada mais. Deus procura se revelar a Jó como um Deus cujo agir não obedece a critério estabelecido por homem. Aí Deus responde para ele: aonde você estava? Onde você estava quando eu criei tudo isso? Quando eu criei o mundo? Capítulo 40. Diante do discurso de Deus, Jó cede. E aí ele reconhece: eu sou indigno. Ele não conseguiu responder as perguntas de Deus. Porque as perguntas, depois você lê em casa, tá, gente? Não vou ler por causa do tempo. Ele começa a dizer: onde você estava quando eu criei tudo? Quem é você? Ele não consegue responder essas perguntas e fica em silêncio. E reconhece a natureza dele, que ele era indigno. Próxima frase, a gente já fechar. Para aprendermos a adorar a Deus por nada, motivados apenas pelo seu amor gratuito, é preciso reconhecermos de fato a sua absoluta soberania e imprevisibilidade. Deus não se sujeita às nossas pretensões de, a partir da nossa justiça, definir a sua. Se nosso mundo funciona com base na justiça retributiva, o mundo de Deus não funciona assim. O seu agir obedece apenas a uma regra: o seu amor livre e gratuito. O encontro do homem com um Deus que não se deixa manipular gera liberdade para esse homem. Liberdade de encontrar com Deus sem querer enquadrar Ele dentro dos nossos esquemas ideológicos e teológicos. Quando nós estamos vulneráveis desse jeito e nos apegamos ao Senhor, nós temos liberdade de se relacionar com Deus de verdade, sem querer nada em troca. Nessa última oração de Jó, nós encontramos o que deve caracterizar a nossa vida cristã, a nossa espiritualidade. Primeiro, ele reconhece a soberania de Deus. Nesse reconhecimento ele encontra satisfação, não porque
O fato de você e eu reconhecermos a soberania de Deus em tempos de angústia, não quer dizer que Ele resolveu todos os nossos problemas. Não quer dizer que Ele deu todas as nossas respostas que precisamos. Mas quando nós reconhecemos a soberania de Deus, nós reconhecemos que Ele é maior que o nosso problema. Nós reconhecemos que Ele é maior que o meu e o seu sofrimento. Aleluia. O reconhecer de que Deus é soberano em tempos de angústia não quer dizer solução para os problemas e alegria plena. É isso que eu e você precisamos entender. O fato de reconhecermos que Ele é soberano em momentos de morte na família, em momentos de dor, em momentos de doença, é porque nós reconhecemos que nada é impossível para Ele, é porque nós reconhecemos que Ele é muito maior do que aquela adversidade que nos aflige. Aleluia! E vocês viram, quando o homem se cala, para de reclamar, Deus fala. Próximo para mim. O que determina as ações de Deus não é o que entendemos por justiça, mas o amor gratuito de Deus. É na contemplação desse amor, gerado no momento de silêncio e quietude, que iremos ver a bondade de Deus. Não despreze esse momento de quietude e solitude das provações e do sofrimento, porque ali verdadeiramente você vai conseguir ver o seu coração, porque você não vai ter motivos para agradecer e nem para adorar. Mas quando nós pegamos esse momento de solitude, de tristeza, de sofrimento, em que nós nos sentimos abandonados pelo Pai, queridos, vem o Espírito Santo sobre nós e aquieta o nosso coração e nos dá aquela paz que excede todo entendimento. Você pode ter perdido um ente querido, mas Deus está no controle. Você pode ter passado por um momento de tribulação, onde você perdeu tudo. Deus está no controle. Não tente entender. Tem pessoas que passam a vida inteira tentando entender os motivos pelo qual passou por aquela aprovação, ou está passando por aquela aprovação. Tem mistério de Deus que nós não iremos entender. Mas reconheça que Ele é soberano sobre a sua vida. Reconheça que Ele é maior que o seu problema. Queria chamar os músicos aqui. Ao refletir sobre Jó, confesso que eu tenho dúvida sobre a nossa integridade, sobre as nossas motivações ao servir ao Senhor. Há muito da teologia da retribuição no nosso meio. Nós precisamos aprender mais sobre a graça. Nós precisamos aprender mais sobre esse amor gratuito de Deus. E para a gente parar de achar que a gente fez algo para merecer esse castigo, ou para tirarmos esse peso das nossas costas. Para muitos cristãos, a presença de Deus é definida a partir daquilo que recebemos dele. Mas para mim e para você, o simples fato de sabermos que nós somos filhos de Deus nos mostra que Ele não nos abandonou. São poucos aqueles que, apesar de não terem nada de concreto para apresentar, você não tem nada aqui para falar, você não tem um carro novo, não fui promovido no trabalho, pelo contrário, estou passando dificuldade. Mas o simples fato de você levantar e falar assim: eu fui adotado por Deus. Eu tenho o amor de Deus em mim. Eu fui alcançado por Deus. O meu destino era o inferno.
Eu não tenho nada de status, eu não tenho nada realmente de concreto para mostrar. Mas eu fui alcançado pelo Senhor. Aleluia. E esse deve ser o meu e o seu discurso, igreja. Devemos adorar a Ele, independente do que Ele faça para nós. Devemos levantar as nossas mãos em total devoção a Ele, independente se a dispensa está cheia. Eu sei que é difícil, mas para esse cara foi possível. Ele entendeu a insignificância dele diante da soberania de Deus. E esse cara foi capaz de dizer, em uma de suas orações, depois de perder os seus filhos, depois de perder os seus bens, depois de ficar enfermo, ele teve a capacidade de dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e que por mim se levantará. Que espiritualidade é essa, igreja? É esse tipo de espiritualidade que eu e você precisamos viver. Pararmos de vir até aqui, ou então usarmos o nosso tempo de oração somente para pedir algo em troca, e não mais vislumbramos aquilo, quem Deus é, o que Deus fez. Esquecemos da eternidade para acumular os nossos tesouros aqui. Que espiritualidade é essa que eu e você temos vivido? Fica de pé no seu lugar. Se permita ser conduzido ao deserto, lugar de solitude, de encontro da nossa alma, para que ali, sem hipocrisia e sem ilusão, eu e você, a gente vai ser confrontado no nosso caráter. Ele pode mudar a sua vida, que Ele pode te dar um emprego, que Ele pode te dar um marido, ou você tem buscado a Deus, tem adorado a Deus pelo que Ele realmente é. Quero que você aproveite esse momento agora e vá no íntimo do seu coração e veja qual realmente é a sua motivação.
nome de Jesus. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Deus, em nome de Jesus, Tu és aquele que sonda os corações e conhece o que há dentro de nós. Deus, nessa noite como igreja reconhecemos a Sua soberania. Tu és soberano sobre as nossas vidas. E te pedimos nessa noite que essa suspeita de Satanás sobre que não há homem na terra que se relacione contigo sem interesse algum, que essa suspeita venha cair aqui no nosso meio, que o Senhor venha encontrar em nós corações sedentos por quem o Senhor é. Nós não queremos te adorar pelo que o Senhor tem para nos oferecer. Nós não queremos te adorar por medo do inferno. Nós queremos te adorar por quem Tu és, pelo que o Senhor fez por cada um de nós. Nós queremos te adorar porque o Senhor é Deus, porque não há outro digno da nossa adoração. Nós queremos te adorar, levantar as nossas mãos em adoração, em tempos de sofrimento, em tempos de angústia. Mas para isso nós pedimos a Tua ajuda. Nos ajude, Senhor, nos ajude, Senhor, nos ajude, Pai, a vivermos uma espiritualidade emocionalmente saudável, a verdadeira espiritualidade cristã. Deus, Tu és soberano, 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 Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus, não há outro, não há outro, não há outro, não há outro. Tu és o Deus que dá vida, Tu és o Deus que tira a vida, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que restaura, e não há outro, e não há outro. Soberano Deus, soberano Deus, soberano Deus, e apesar da Sua glória, apesar da Sua glória, você se importa conosco, você se importa conosco. Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus, independente das circunstâncias, Tu és Deus, independente do mais avisado, Tu és Deus, Tu és Deus, e não há outro. Reconhecemos a Sua soberania, reconhecemos o Seu senhorio, reconhecemos a Sua majestade. Não há outro, não há outro. E nós te adoramos, e nós te exaltamos, independente das circunstâncias. Só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus,
Gostaria de saber se alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida para Jesus. Talvez você está aqui e não conhece a Jesus ainda e gostaria de se entregar a esse Deus. Gostaria de levantar a sua mão sem constrangimento algum. Ou talvez você está aqui e deseja voltar dos caminhos do Senhor. Até hoje estou afastado, longe dele, mas nessa noite você deseja voltar para os braços do Pai. Levante a sua mão, gostaria de orar por você, sem constrangimento algum. Amém. Eu queria chamar os pastores aqui à frente. Talvez você está aqui nessa noite, você salvo em Cristo. A equipe de intercessão já passou por um momento de sofrimento, não tem passado, mas talvez você está aqui precisando de um abraço do Senhor.
orar por você. A igreja toda de olhos fechados. Ou talvez você está desanimado, totalmente desanimado, porque a caminhada até aqui não foi fácil. Talvez a caminhada até aqui foi dolorosa. Você precisa de cura para sua alma, de força para continuar caminhando. Venha, querido, perde tempo, não, vem aqui. Vamos orar por cada um de vocês, porque há consolo para quem precisa de consolo. Líderes de célula, vem para cá me ajudar. Há consolo e há restauração. Senta no seu banco, comece a orar aí. Você ainda vai dizer que o seu Redentor vive e você levantará por você. Pode te faltar força, mas o Senhor é a sua força. O Senhor traz essa noite o renovo que você precisa. O Senhor traz para você nessa noite o ânimo que você precisa. O Senhor traz para você nessa noite a alegria que está faltando no seu coração. Você que está aí, quiser vir, vem para cá. A cura dessa